think of it that the day that we are living in, pensem nisso, que no dia em que estamos vivendo, pouco antes da vinda do Senhor, Jesus disse, haverá sinais nos céus e na terra. Grandes visões, discos voadores, mísseis, perplexidade do tempo, angústia entre as nações e coisas espantosas sobre a terra. E estamos vivendo nesse dia para ver essas coisas. Agora, para a mensagem que escolhi esta manhã, quero que abram comigo nas Escrituras em Zacarias. Era meu Zacarias, o capítulo 4. Era meu desejo contar-lhes estas coisas. Muitas vezes acontecem coisas que não falo, não digo. Mas isso foi notável demais para eu deixar de contar à igreja. Tem de ser dito. É diante de Deus, diante de quem estou. É a verdade. Sei que existe um Deus, e sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Emanuel, habitando entre o seu povo hoje na forma do Espírito Santo. E sei que a vinda do Senhor está se aproximando, quando sinais e maravilhas estão aparecendo. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja e aprender que estamos na última era da igreja, a de Laodiceia, quando a igreja ficaria indiferente, esfriaria, se denominaria e se organizaria. Organizações assumiriam o controle dela, a devorariam. Mas uma promessa de que haveria um pequeno remanescente, haveria uma igreja que estaria espalhada por toda parte, mas Deus a reuniria e a arrebataria para a glória. Um grupinho santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Então, um outro dia, quando abordei as 70 semanas de Daniel, de pé aqui no púlpito, algo me sobreveio. Nunca consegui me afastar disso, ao ver a hora em que estamos vivendo. Quero ir a algum lugar e fazer algo diferente, não pensar nisso. Tenho muitos entes queridos que não estão salvos. Sabendo o que posso fazer para levá-los a ser salvos? O que há que eu possa fazer? Tenho pregado o Evangelho. Deus tem feito grandes sinais e maravilhas como nunca, desde os dias do Senhor Jesus. Ele nunca fez assim em toda a história do tempo. E tem percorrido o mundo, e ainda assim o mundo piora continuamente. Mas então, tenho de me lembrar que estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia, que vão ficar pior, e disse que ficariam. Então escolhi esta manhã, sendo que essa mensagem foi tão atacada. Outra coisa pela qual sou tão criticado é por pregar a graça. Quero falar sobre isso esta manhã, enquanto leio o capítulo 4 de Zacarias. Parte dele. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do sono. E ele disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? E respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estão vendo? A mensagem não virá por grandes forças ou poderes, mas pelo Espírito de Deus. O último versículo, versículo 7. Who art thou, O great mountain before Zerubbabel? Thou shalt become a plain. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação, graça, graça a ela, graça, graça a ela. We are all acquainted with this scripture that reads the Bible.
Todos que lemos a Bíblia conhecemos esta Escritura. Sabemos que isso aconteceu durante o tempo da preparação da restauração do templo. E Zorobabel foi um grande príncipe entre o povo que lançou os alicerces do edifício. Agora, vocês, quero que pensem com entendimento espiritual, com a jaqueta da unção esta manhã, enquanto pensamos... E este grande príncipe decidiu reconstruir a casa do Senhor, e então, quando o fez, assentou a pedra fundamental. E conforme lemos adiante, vemos que Deus disse, Zorobabel lançou os alicerces com suas mãos, ele também trará a pedra angular. Quero que notem que ele nunca disse que trará a pedra de esquina, trará a pedra angular. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de esquina, e ele também é a pedra angular. Agora, se pensarmos por uns minutos, isso caberia ao mensageiro da sétima igreja restaurar a fé dos filhos aos pais. Em outras palavras, reconstruir a igreja sob o poder do Espírito. Não por violência, nem por força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. Deus manifestará a igreja no último dia. Zorobabel, o príncipe com Josué, era aquele a quem caberia trazer essa pedra angular. Ele lançou os alicerces, levou o povo de volta aos alicerces, em tipo. Sendo que todos sabemos que estes castiçais e demais representavam tanto os judeus quanto a igreja. Eles eram ramos de oliveira, a Bíblia disse aqui. E o ramo de oliveira, nós somos o ramo bravo que foi enxertado na raiz da oliveira domesticada, os gentios. E destes dois ramos saem canudos de incensários, entrando nos 7 castiçais de ouro para dar luz às 7 eras da igreja. Agora lembrem-se, em nosso ensino, nas lições que acabamos de estudar, pegamos a grande pirâmide e a estudamos por um tempo, que Enoque deve ter construído. E a pedra angular nunca foi colocada na pirâmide. Já estive lá. Sua arquitetura nunca pôde ser reposta até hoje. Não temos máquinas que possam construir uma pirâmide, nenhum poder, a não ser o poder atômico, que possa construir uma pirâmide, pois é gigantesca. Pedras que pesam toneladas e toneladas e toneladas ficam bem alto no ar, tão unidas que nenhuma fina lâmina de barbear poderia, e não estão cimentadas, só foram cortadas para se unirem umas às outras. É assim que o corpo de Jesus Cristo deveria ser, cortado de tal modo pelo Espírito Santo, pelo grande instrumento e ferramenta de Deus, que nos uníssemos como uma só pessoa. Não estamos divididos, deveríamos ser uma só pessoa. E mostra que nenhum maquinário pode fazer isso assim. Requer-se Deus para fazê-lo. Nenhuma mecânica de organização, nenhuma casa de associação, nada disso pode fazê-lo, por melhores que sejam suas intenções. Eles nunca podem fazer isso, pois requer-se Deus para fazê-lo, o Espírito Santo. Acho que não tenho uma nota de $1 no bolso, mas sim, tenho. Tenho uma nota de $1, desculpem-me. Na parte de trás desta nota de $1, vê-se o selo dos Estados Unidos do lado esquerdo, olhando para você. Estaria à minha esquerda, está à direita de vocês. É a águia. E também ali o brasão, e assim por diante. Mas deste lado aqui, o meu lado direito, vê-se a pirâmide. E notem que acima da pirâmide está a pedra angular e ali embaixo diz o grande selo. Até em nossa moeda temos de reconhecer, nenhum descrente pode acabar com o cristianismo. Cada carta que você data mostra o nascimento de nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele.
e até em nosso dinheiro a pedra angular, que é Cristo. Por que não colocaram a pedra angular na pirâmide? Porque a pedra angular foi rejeitada quando veio. Mas agora, conforme a profecia, virá a pedra angular. E quero que notem que quando a pedra angular vier, o príncipe que proclamará a mensagem clamará: graça, graça. Pois é pela graça que somos salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a mensagem da graça tem sido tão pisoteada pelos homens que é uma vergonha. Uns se voltam para a segurança eterna, outros para o que for mais. Mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma, e é aí que Satanás tenta arrancá-la da igreja. Mas é pela graça de Deus que todos somos salvos. Assim, na deidade de Jesus Cristo, se o Senhor Deus pôde ir lá e confirmar que essa é a verdade, não só isso, mas pela sua palavra, Ele confirma que é a verdade. E por sinais e maravilhas, confirma que é a verdade. Então, também a graça é a verdade. Então, por que alguém poderia criticar e dizer que a graça está errada, que somos salvos pelas obras? Somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas obras. As obras mostram que você foi salvo, mas o que o salva é a graça de Deus. A graça o salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz por Deus para mostrar gratidão pelo que Deus fez por você. Mas pela graça você é salvo. Uns pensam, porque vou me unir à igreja, colocar meu nome no livro, é só isso o que tenho de fazer. Uns pensam, porque clamo, é só o que tenho de fazer. Outros pensam, porque falo em línguas, é só o que tenho de fazer. Uns pensam, porque tenho poder para curar os enfermos, é só o que tenho de fazer. Não é! É a graça de Deus que os salva, a sublime graça de Deus. Não posso confiar em nenhum mérito. Uns disseram, bem, lá está um grande homem. Aquele homem, já o ouvi levantar-se e fazer isto, já o ouvi levantar-se e fazer aquilo. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse discernimento, ainda que tivesse dons para alimentar com todos os meus bens, alimentar os pobres, ainda que pudesse mover montanhas com a fé, ainda que tivesse ciência para entender tudo, nada seria até que o amor entrasse, que é a graça. Deus tem de fazer isso. Você pode fazer tudo isso e ainda estar perdido. É a graça que o salva, a graça de Deus para com a raça humana. Ao pensar nele, estava pensando naquela graça logo depois daquilo aparecer sexta-feira de manhã, ao raiar do dia, lá naquele campo. Quando mais tarde me sentei num tronco, lágrimas brotaram dos meus olhos. Oh Deus, a tua graça baixou para salvar-me. Porque tiveste tanta compaixão de um pobre e infeliz analfabeto como eu? Como desceste ao nosso humilde e pequeno tabernáculo, onde há paz e pessoas de classe baixa, pobres, que nada têm neste mundo, e ainda assim tua graça é espalhada amplamente em nosso coração pelo Espírito Santo, para curares nossa enfermidade e salvares nossos pecados, ou melhor, salvar-nos dos nossos pecados, e nos tornares teu povo, lidares conosco. Então pensei em Davi, quando decidiu edificar uma casa ao Senhor. Disse, não é certo que eu viva numa casa de cedro e a arca da aliança do meu Deus esteja debaixo de peles de ovelhas e um tabernáculo. Deus disse ao profeta, vai e dize ao meu servo Davi que eu o tirei do curral, de alimentar aquelas poucas ovelhas lá de seu pai, e te fiz um grande nome como os grandes homens da terra. Pensei na graça de Deus, como ele pôde fazer isso, salvar perfeitamente.
E então pegaria um pobre coitado como eu e me daria a oportunidade de pregar o Evangelho e ver outros serem salvos, vê-los curados, ver lares que estavam destruídos serem endireitados, ver vidas que estavam arruinadas serem acertadas de novo. E me dar graça. Pensei, é a sublime graça. Então vir a um degradado e vil caçador de esquilos na mata e formar-se na forma do arco-íris, que significa um pacto, com uma mensagem que ele me deu para pregar e formá-la ali num pacto de que ele está por trás dela. E estará por trás dela porque a mensagem é de Jesus Cristo e sua glória. Como ele me deixou ir pelo mundo todo, percorrer o mundo, as nações, a milhões de pessoas, ver milhões virem ao Senhor e o aceitarem como Salvador pessoal, vê-los cheios da sua bondade e santificados pelo seu poder, vê-los curados por seu grande poder onipotente. Então posso clamar, como o profeta que disse, não é por violência, nem por força, mas é pelo Espírito de Deus. Não por instrução, não por teologia, mas pelo Espírito de Deus ele salva as pessoas. Pelo Espírito de Deus ele cura as pessoas. É o Espírito de Deus que dá a mensagem às pessoas. É o Espírito de Deus que confirma a palavra. Temos teólogos hoje, temos doutores em divindade, temos grandes homens em todo o mundo que são talentosos, inteligentes e instruídos, mas requer-se a simplicidade de crer em Deus para fazer sua palavra declarar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Requer-se um coração humilde, dedicado a Deus, para trazer Jesus Cristo ao tempo presente. Amém! Se requeresse teologia, o que iriam os presbiterianos, metodistas, batistas, católicos e assim por diante? Não teríamos chance. Nós, pobres, sem instrução. Mas não requer conhecimento, não por violência ou por força, mas sim pelo meu Espírito, diz Deus. Eu desvendarei este mistério. E a isso ele clamará, graça, graça, com brados e aclamações. E assim é hoje a sublime graça de Deus para com seu povo. Como ele toma o analfabeto, o que não tem instrução, mostra que Jesus é o mesmo. Quando veio, ele não veio aos grandes teólogos, nem foi a Caifás, o sumo sacerdote, somente para ser condenado por ele. Mas tomou pescadores, homens que eram pobres e levavam uma vida comum. E lá ele se revelou e disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mostra que a sua graça ainda se estendeu dos judeus aos gentios para chamar um povo para o seu nome nestes últimos dias, como acabamos de estudar. Sublime graça, quão doce o som. A graça é antiga, a graça é tão antiga quanto o mundo. A graça foi mostrada pela primeira vez à raça humana quando tivemos o começo da raça humana. Quando a raça humana foi criada no Jardim do Éden. Naquela manhã sombria, quando aquela mulher cruzou a linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus e seduziu seu marido a fazer o mesmo, então a lei foi rompida. A lei tem de ter uma pena ou não é lei. E a lei era, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás. Lembrem-se, o primeiro tribunal foi sobre a terra, e foi no Jardim do Éden. E o último tribunal será sobre a terra, no tempo do fim, o trono branco. Mas quando Jeová desceu, posso imaginar que nem havia uma estrela a brilhar. Estava tão escuro naquele que outrora foi um jardinzinho de luz, porque o pecado apagou, tirou a luz dentre eles. Esse é o problema das igrejas hoje. Esse é o problema das pessoas hoje. O pecado apagou a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vive para salvar perfeitamente e curar até o enfermo mais debilitado. Oh, como foi terrível aquela manhã, a escuridão pairando no jardim. Imagino um nevoeiro de pano preto de saco.
Imagino que nenhuma folha se moveu, não havia vento agitando-as. Estava uma escuridão terrível, porque o pecado apagou. Jeová desceu como um estrondo de trovão, andando pelo jardim, clamando: Adão, onde estás? Foi aí que Adão percebeu que estava nu e havia pecado diante de Deus. Ele se escondeu e tentou fazer uma religião para si, mas não funcionou. Deus matou algumas ovelhas, pegou as peles e mostrou que algo tinha de morrer para cobrir o pecado. Unir-se à igreja nunca cobrirá o pecado. Nenhuma confissão de olhos secos jamais cobrirá o pecado. Requer-se tristeza e arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Para o sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus matou no Calvário, cobrir o pecado. Lá, no jardim, aquela manhã, quando o pecado era tão negro, Jeová chegou. Lá estava seu casal de pé, condenado. Não haveria mais raça humana. Eles tinham de morrer. A morte na raça humana devolveria o mundo às feras selvagens e não haveria mais raça humana. Mas naquela hora mais sombria, no momento em que não havia mais esperança, a graça se derramou. Disse: eu vos darei um Salvador, um Messias. Oh, é uma maravilha como Deus pôde fazer isso. A sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhes deu a promessa de um justo, o qual podia vir através da mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, a culpada, e sua cabeça lhe ferirá o calcanhar, para mostrar que haveria uma aflição para a igreja, mas ele prometeu um triunfo. O que proveu um Salvador? A graça! O que eles poderiam mostrar para merecer graça? O que poderiam mostrar para merecê-la? A expressão do exército, desculpem-me, só quero usá-la aqui no meu púlpito para salientar um ponto. Jogar a culpa em outro. Adão disse: a mulher que tu me deste fez isso. A mulher disse: a serpente me enganou. Um responsabilizou o outro. Não havia esperança para eles. Mas Deus proveu a graça, e ela veio abrindo passagem. E ele disse: mas farei um caminho de alguma forma, eu vos salvarei de qualquer forma. Vós errastes, transgredistes as minhas leis, e minhas leis terão de ser, mas o juízo proveniente das minhas leis terá de ser executado. Portanto, terá de haver morte, porque eu disse morte. Now, my Christian friends, and these tapes here that's being made will spread across the world. Let me ask you something. Agora, meus amigos cristãos, e estas fitas aqui que estão sendo feitas se espalharão pelo mundo. Deixe-me perguntar-lhes algo. Vocês que tentam fazer Deus ser três deuses, ou tentam fazer com que Ele seja um, como seu dedo. Ele é um em pessoa. It would not be right. Não seria justo que Deus fizesse um anjo morrer. Ele não poderia ser o tipo justo de juiz e fazer um anjo morrer por um ser humano. Isso ainda não resolve, porque sua grande lei requer morte. E algo tem de morrer. E um anjo não pode morrer. Também não poderia dizer: Eva, por que fizeste Adão fazer isto? Vou fazer-te morrer. Deixarei Adão viver. Pois Adão também foi participante. Como alguém disse, Pilatos foi justificado, ele lavou as mãos. Não se pode lavar o sangue de Jesus Cristo das mãos. Você nunca sairá deste edifício esta manhã e irá para o céu se morrer em seus pecados. Está em suas mãos. Assim, não é justo. Só havia uma maneira justa. Só havia uma maneira das exigências da grande lei de Deus serem atendidas. Ele próprio teve de atendê-las. Ele teve de fazê-lo. Deus é espírito e não pode morrer. Assim, Deus teve de se fazer homem e morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo. E esse foi o Messias prometido que trouxe a graça.
É aí onde se vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que falo a palavra, mas meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo, claro. A graça foi prometida no Jardim do Éden, e a graça veio, graça a Adão e Eva, sem lugar a que ir, sem direção em que virar, e ainda assim a graça fez um caminho. Deixe-me dizer isto, meu amigo pecador, você pode estar aqui esta manhã como uma prostituta, pode estar aqui esta manhã como um mulherengo, pode estar aqui como um bêbado, ou jogador, ou assassino, pode estar aqui como um marido impuro, uma esposa impura, pode ser o mais vil pecador. Você diz, estou além da etapa de redenção. Não está ou não estaria na igreja esta manhã. A graça fará um caminho para você nesta hora sombria, se apenas aceitá-la. Adão teve de estar disposto a aceitá-la. Você também tem. Aceite-a. A graça de Deus se estendeu no tempo de Noé. Noé é um homem comum, ele e sua família, mas porque Noé temia a Deus, ele cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer, como pode temer algo em que não crê? Você tem de temer a Deus. Salomão disse, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, só em temer a Deus, você está começando a ter sabedoria. E o temor de Deus, Noé, temia ao Senhor e cria no Senhor. E é isso o que Deus honra, é a sua fé nele. Isso mesmo. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça e salvou ele e sua casa, porque foi a graça que fez isso. Não porque Noé fosse um homem maior e mais vistoso que os demais, não porque Noé frequentasse a melhor igreja do país, não porque pertencesse à melhor organização, não porque pudesse se vestir melhor, não porque tivesse mais dinheiro, não porque fosse uma pessoa especial, mas por causa da graça de Deus, Deus salvou Noé. A graça salvou Noé, não as obras dele, mas a sua graça, e também salvou sua família. Citaremos outro personagem a quem a graça de Deus se estendeu. A muitos deles, falaremos só de alguns. Abraão, não um homem especial, veio da Torre de Babel, talvez proveniente de um grupo idólatra. Seu pai foi lá para a terra de Sinar, morar na cidade de Ur. E enquanto estava lá, Deus falou com ele pela graça. Não porque fosse diferente, não porque fosse um homem melhor, mas pela graça Deus o chamou. A Bíblia claramente mostra isso. Oh, Abraão! Como Abraão testou a paciência de Deus. Contou-lhe, disse, Abraão, fica nesta terra, não saias dela. Mas assim que veio uma fome, Abraão fugiu. Abraão falou de nós. Deus tomou Abraão pela graça e o salvou. E é assim que ele o toma, pela graça. E como testamos sua paciência? Hoje estamos de pé, amanhã estamos caídos. Um dia cremos, no dia seguinte questionamos. Hoje somos metodistas, amanhã somos batistas. Hoje cremos em cura divina, amanhã vem a dor de barriga e não sabemos se cremos ou não. Mas em meio a tudo isso, Deus quer que fiquemos firmes. Mas Ele nos salva mesmo assim. Se não fosse a graça de Deus, todos estaríamos perdidos, com certeza. Deus nos salva pela sua graça. Abraão devia ficar naquela terra, mas foi aos caldeus, ou não aos caldeus, mas aos filisteus. Foi peregrinar lá para escapar da fome. As coisas estavam um pouco difíceis em seu país, assim foi peregrinar lá com eles. Fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Mesmo assim, a graça de Deus lhe apareceu. Impediu o faraó o rei de tomar sua esposa. A graça de Deus. Quando Abraão disse, é minha irmã, mentiu. Ainda assim, a graça de Deus o susteve, porque ele se arrependeu. Ele estava disposto a se arrepender.
E qualquer um que esteja disposto a se arrepender, a graça de Deus ainda vale para você. A graça de Deus o está procurando. Então, isso vale para vocês, desviados esta manhã. A graça de Deus ainda o está procurando. Se você tão só se arrepender, a graça de Deus basta. Como ele tomou o bom Abraão, trouxe-o de volta. E lembre-se, Abraão não foi salvo pelas suas obras, foi salvo pela graça. Abraão foi salvo pela fé, que é a graça. E Deus salvou Abraão por causa da sua graça, não por causa do comportamento dele. Salvou-o por causa da sua graça. Oh, quão bom! Ele foi salvo pela graça. Vejamos Israel. Tenho uma escritura anotada aqui. Anoto e posso me referir a ela em minha mente. Se quiserem anotá-la, esta será uma boa para memorizar, se quiserem. Deuteronômio 7:7. Deus deu sua promessa a Abraão, ou não a Abraão, desculpem-me, a Israel. Ele lhes disse, se não tiverem parte com a idolatria, se não fizerem isso, se ficarem longe de todas essas cerimônias pagãs, se fizerem tudo isso, então os levarei para uma boa terra, cuidarei de vocês. Eu os alimentarei, os guiarei, farei estas coisas, se vocês fizerem tal e tal, se me amarem, se guardarem os meus mandamentos, meus estatutos, minhas ordenanças. Farei tudo isso, se tão só fizerem algo e guardarem os meus mandamentos e me amarem. Como um marido tomando uma esposa e dizendo, se você for uma boa mulher, se cuidar da casa, se for fiel a mim, se mantiver minhas roupas limpas, se tivermos filhos, se você for mãe para eles, se fizer as coisas, trabalharei até minhas mãos sangrarem para sustentá-la, se você fizer assim. Mas então pensem, e se aquela mulher se desviar, viver ociosa, não trabalhar, não fizer nada, então é preciso graça para manter essa família unida. Oh, Deus! Foi preciso a graça de Jeová para manter sua família unida. Só assim somos a família de Jeová hoje, por causa da graça de Jesus Cristo. Todos teríamos perecido. Mas é a graça. Oh, graça! Agora, mas eles não guardaram isso, mas nunca chegaram à promessa completa. Não aquela geração. Não. Aquela a quem a promessa foi feita pereceu no deserto, mas Deus os alimentou, Deus cuidou deles, Deus os amou, Ele se moveu. Por quê? Sua graça fez isso, sua graça por causa da sua promessa, então, a graça que acompanhava sua promessa, mas nunca alcançaram o pleno valor da terra prometida. E esta igreja também não alcança seu pleno valor. A graça de Deus nos mantém, mas Ele quer levar uma igreja que o obedeça. Um povo que tome a sua palavra e diga, é a verdade, independente da sua organização. Ele quer um povo que não diga, bem, sou tão bom quanto você, sou presbiteriano, sou metodista, sou católico, sou tão bom quanto você. Isso não é graça. Mostra que há algo errado. Mas uma pessoa, de qualquer forma, que leia a palavra de Deus e veja que precisa nascer de novo, estar cheia do Espírito Santo, crerá nisso, aceitará pela palavra, aceitará a palavra, exatamente o que ela diz. Como em batismos e aspersão, o batismo é certo. Nunca houve ninguém aspergido na Bíblia, não há isso na Escritura. Também nunca houve ninguém na Bíblia batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Assim, não há nenhum indício da história para, se alguém puder mostrar em qualquer lugar da história, quando alguém foi batizado na Bíblia, ou 300 anos após a morte do último discípulo até a Igreja Católica, se alguém puder mostrar qualquer lugar em que alguém foi aspergido ou batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo até a Igreja Católica, você tem o dever para com sua alma devir me contar. Não está lá. Mas o que fazemos? Estudamos as eras da igreja e vimos onde tiveram de fazer isso. Assim, veja, Deus quer alguém que o obedeça. Se não está nas Escrituras, então não é um homem. É uma doutrina feita pelo homem e não uma doutrina bíblica. Está vendo? Assim, independente do que a igreja seja, de quão errado você esteve, que diferença faz? É quão certo você pode estar agora. A graça de Deus lhe mostrou isso, então ande nisso.
a graça de Deus. Lembre-se também de Moisés, aquele grande líder. Deus devia tê-lo matado quando ele foi lá se glorificar, ferindo aquela rocha, e disse, vedes o que posso fazer? Em outras palavras, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E ele a feriu, e as águas não vieram. Ele a feriu de novo. O que ele fez? Testificou da fraqueza de Cristo, porque Cristo era aquela rocha. Essa é a pedra angular. Em vez de feri-la ou de falar com ela, ela foi ferida uma vez. Lembre-se, Deus disse a Moisés em Êxodo, sai, e eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, e fere a rocha. E ele feriu a rocha, e ela produziu águas. Deus disse, da próxima vez, fala à rocha, e dará a sua água. Mas Moisés queria mostrar que tinha um pouco de autoridade, um pouco de poder, então disse, trarei água desta rocha para vós. Deus deveria tê-lo matado por isso. Deus deveria tê-lo separado, pois ele transgrediu a lei de Deus ali, porque falou da fraqueza de Cristo, que ele tem de ser ferido pela segunda vez. Cristo só foi ferido uma vez. Agora, nós falamos a rocha e ela dá suas águas. Mas que foi isso? Vejamos o velho, ele está com 120 anos. Alguém me disse, não faz muito, disse, Deus é um Deus injusto, disse, porque ele desapontou Moisés, depois que ele labutou com aqueles hebreus por 40 anos lá naquele deserto. Ele o desapontou e nem o deixou entrar na terra prometida. Eu disse, oh, bobagem. Não, ele não desapontou Moisés. Ele foi para a terra prometida. Uns 700 anos depois, ele foi visto no topo do Monte da Transfiguração, tão vivo quanto sempre, de pé, conversando com Jesus antes de ele ir ao Calvário. Ele e Elias juntos, conversando também. Moisés e Elias apareceram a Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ele não estava morto, estava vivo. Deus não o desapontou. Ele estava na Palestina. Agora, vejam, antes de morrer, ele subiu ao Monte Nebo aquela manhã, quando soube que ia partir. Ele despiu a Arão, vestiu suas roupas em outro, tomou seu próprio manto, colocou-o sobre Josué, ordenou-lhe que ficasse com aqueles preceitos, e quando subiu ao cume do Monte Nebo, atravessou o Vale das Planícies, sabendo que estava subindo lá para morrer, e subiu ao Monte Nebo e até Pisga. E enquanto estava lá de pé, Deus disse, olha lá para a terra, quero que a vejas. Moisés, tu poderias ter ido até lá, mas sabe o que fizeste lá na rocha aquele dia? Tu te glorificaste. Acho que esse será o grande problema de muitos de nós hoje. Foste à rocha lá e te glorificaste. Mas notem que quando ele se aprontou para morrer, lá estava a rocha. Ele deve ter apenas subido na rocha lá em Pisga, e Deus o sepultou. Mas deve ter ressuscitado em algum lugar, pois estava vivo. Ele foi um tipo de Cristo. Lá estava ele de pé no Monte da Transfiguração, centenas de anos depois, na Palestina. Vejam, a graça de Deus proveu a rocha. Oh, que coisa! Quando penso em Abraão, em todos os erros que cometeu, e em Moisés e seu erro, mas quando o comentário de Abraão foi escrito, quando o comentário divino foi escrito, quando Paulo escreveu o comentário de Abraão, ele não mencionou nada sobre a incredulidade de Abraão. Não, nem lhe foi imputado. Disse, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. Minha humilde oração é diante da graça de Deus que está aqui esta manhã. Espero que o meu seja escrito assim, que ele não veja meus erros, que quando meu comentário for escrito, meu obituário, que não se leia que cometi enganos e errei, mas que ele só veja o que tentei fazer por ele, que se torne o que faz isso, ele usará a graça de Deus em que eu creio. E é só nisso que estou confiando. Pois pelos meus próprios méritos eu não poderia entrar, nem os demais. Mas é da graça de Deus que estou dependendo. Sim, é da graça que estou dependendo. Havia uma rocha lá quando Moisés se aprontou para morrer. O que poderíamos dizer de Davi? A graça de Deus. Aquele grande guerreiro a quem o próprio Deus, ele disse, ele é um homem que me agrada.
Aquele grande guerreiro, Davi, como pôde fazer o que fez, escolher Urias, seu soldado, quando tinha um punhado de gentios lá como soldados? Ouçam bem esta pequena história só por um pouco. Quando tinham seus soldados lá, Urias era o que ficava ao lado de Davi. Urias era prosélito, era heteu, prosélito da religião judaica. E aqueles homens amavam tanto Davi, eles viam que a unção estava sobre ele, embora fosse um fugitivo. Ele foi expulso do seu próprio país. Teve de viver com os filisteus. Saul estava atrás dele. Todavia, aqueles homens viam uma unção sobre ele, sabiam que ele chegaria ao poder. Glória a Deus! Eu sou tão feliz de ser um fugitivo hoje, pois vejo que Cristo vem para ser rei. Podem eleger todos os queridos e o que mais queiram, mas Cristo será rei. A unção está sobre ele, sobre sua mensagem da sua vinda, e ele será rei. Que fizeram? Um dia ele estava lá de pé, sedento por um copo d'água lá da porta de Belém, onde costumava ir pastorear as ovelhas. E sabem de uma coisa? 2 daqueles homens pegaram as espadas e abriram caminho por 24 quilômetros de carne humana para pegar um balde d'água para ele. Porque, ora, seu menor desejo era um mandamento para eles. Pensem nisso. E abriram caminho através daqueles homens até o topo daquela montanha, até onde disseram que ele estava. Seriam uns 24 quilômetros. Passaram por lá e todo homem que se levantava duelavam com ele até o matarem. Foram atravessando e pegaram o balde e pegaram um balde d'água direto através da linha do inimigo. 2 homens! Para levar ao seu rei, a seu irmão, um gole d'água. Embora ele tivesse água lá em cima para beber, mas queria aquela água. Oh Deus, deixa-me pegar a espada da palavra e abrir caminho através de toda a organização para trazer o batismo em nome de Jesus Cristo e o poder da ressurreição e o Espírito Santo de volta ao povo, independente de... porque ele está chegando ao poder, ele está chegando ao poder, permanecerá por si mesmo. Mas isto abriu caminho através de toda a organização, abriu caminho através de toda a teoria, de todo o credo feito pelo homem, até trazer de volta uma ovelha que se desgarrou ao Salvador, alguém trazer de volta as doutrinas bíblicas de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A graça de Deus. Vejam Davi, como pôde ele ter feito? Desceu de uma cova e matou um leão. Como pôde Davi tomar a esposa de Urias, a linda Batseba, quando já tinha 500? Mas ele a viu banhando-se. E aí está a negligência. Agora, ela apenas esqueceu de baixar as persianas enquanto se banhava e sabia que o rei passeava por lá todo dia sobre aquele muro. Esse é o problema. Não acho que as mulheres hoje negligenciem assim. Bem, elas simplesmente saem nuas pelas ruas. Só isso, de roupinhas. É uma vergonha. E então se perguntam por que os homens buzinam e assobiam. Ora, elas fazem isso para fazê-los assobiar e se comportar assim. Elas sabem disso, têm senso suficiente para saber. Elas o fazem porque querem, está em seu coração. Se lhes diz que são imorais, elas podem contestar, mas podem não ser imorais, podem ser tão puras quanto um lírio, sexualmente falando. Mas lembrem-se, há um espírito nelas, essa unção do diabo mandando a alma de algum homem para o inferno. Lembrem-se, a Bíblia disse: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E lembre-se, irmã, você responderá por cometer adultério, ainda que de fato nunca o tenha feito na vida. Mas aquele pecador que olhou para você pelo jeito que se vestiu, será culpado de adultério. Você responderá no dia do juízo por cometer adultério. Quando ele tiver de dizer, ele diz aqui, ele escreveu em seu livro, cometeu adultério. Com quem? Com a senhora fulana de tal. Então, senhora fulana de tal, como fica isso? Juro que tu conheces minha história, nunca vivi com outro homem além do meu próprio marido. Mas você se vestiu de modo a levar este homem a cometer adultério, e é culpada de adultério com ele. Foi quando ele o fez. Você é culpada. Foi você que se apresentou. Batseba errou assim como Eva, mas Adão foi incluído nisso.
Acho que estamos sempre censurando as mulheres também. Vocês, filhos de Deus, homens, sei que são o grupo mais forte. Isso mesmo, o sexo mais forte. Vocês estão acima das mulheres, é verdade. Então, portem-se assim. Não as subjuguem. Não tentem pegar uma mocinha e arruinar-lhe a vida. Mas sejam um filho de Deus. Digam-lhe que ela está errada e portem-se como filho de Deus. Ela é sua irmã. Sim, Senhor. O que tentamos fazer? Os supostos filhos de Deus hoje pertencem à igreja. Saem com toda mocinha que podem. Lembrem-se, o motivo de haver uma mulher imoral também pode ser porque algum homem casado a arruinou. Assim, o roto não pode falar do esfarrapado. Então, lembrem-se disso. É o pecado que faz tudo isso. E todos estamos sujeitos à morte e devíamos morrer por isso. Quando Davi fez aquele mal, sua própria sentença deveria tê-lo matado. Quando aquele profeta chegou lá, ele achou que aquilo estava escondido. Quando aquele profeta chegou lá e ficou diante dele, disse, Davi, está tudo bem? Disse, tudo bem. Davi com suas vestes majestosas e sua grande coroa, e ele tinha Joabe lá, seu grande general, e todos os combates acontecendo. Ele estava mantendo todos os inimigos fora das fronteiras e coisas tais, tudo estava indo bem. Ele teve um bebê com Batseba e ordenou que o pobre Urias saísse lá e mandou Joabe ficar ao seu lado até se retirar dele, e o rapaz morreu quando o sol se pôs, com uma faca de combate na mão, sangue em seu escudo, onde havia defendido Israel, mesmo sendo um prosélito da religião deles. Então, quando Joabe voltou, ele disse que Urias morreu. Davi pensou, tudo está bem agora. Tenho a esposa dele e tudo ficará bem. Tenho um bebê, mas o bebê adoeceu. O bebê começou a definhar, e ele fez tudo o que pôde para salvar a vida do bebê. Talvez todo médico tenha vindo. Não adiantou. Finalmente, o bebê morreu. Temiam dizer a Davi que o bebê estava morto. E morreu. Então ele achou que tudo estava escondido. Assim, ele consolou Batseba. Ele já a havia tomado por esposa, depois de todas aquelas outras esposas. Este velho profeta, um velho calvo, entrou pisando duro. O velho Natã, do deserto, sentou-se e disse, Davi, como vão as coisas? Disse, bem, bem. Velho profeta de Deus vive para sempre. Aleluia. Oh, ele achava que tudo estava bem, achava que poderia esconder aquilo. Mas você não pode se esconder de Deus. Ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Ele conhece seus pensamentos, pois é Deus. Esse Espírito Santo que está no edifício esta manhã conhece seus pensamentos, quem você é, de onde vem, o que tem feito, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus tinha revelado aquele profeta. Ele disse, Davi, havia um homem rico que morava deste lado da estrada. Ele tinha muitas ovelhas, só era muito rico. O homem vivia deste lado da estrada, era pobre. Tinha um cordeiro. Ele o tratava como uma filha. Ele o alimentava com a mesma colher com que comia. Ele dormia com o cordeiro. Tudo era como uma filha para ele. E um dia chegou um visitante. Então, em vez do homem rico pegar uma de suas próprias ovelhas e fazer um banquete para o visitante, bem, em vez disso, ele foi e pegou o cordeiro do homem pobre e, pela força, tomou o cordeiro e o matou e deu um banquete. Agora, estas eram as paixões de Davi. Ele tinha 500 esposas, mas quando viu a esposa de Urias, em vez de tomar uma de suas 500 esposas para apaziguar ou satisfazer suas paixões, ele foi e tomou a esposa desse outro homem. Então, matou Urias quando ela engravidou. Davi não sabia o que ele estava fazendo. Ora, Davi estava pronto para proferir juízo. É assim que somos. Sempre podemos julgar o outro, mas quando se trata de nós, é diferente. Davi disse, o homem pagará com a vida. Aquele velho profeta, aqueles olhos se estreitaram. Ele disse, Davi, certamente não morrerás. Notem a graça lá, pôr-se a trabalhar rapidamente. O Espírito caiu sobre o profeta, salvou a vida de Davi. Graça. Certamente não morrerás, mas não deixará a espada tua casa até que tenha purificado completamente o teu coração. Pois és aquele homem rico. Foi diferente então, não foi? O que salvou Davi quando sua própria sentença disse, o homem morrerá, ele pagará o máximo e pagará por isso com a vida? E o profeta disse, certamente, a graça. Não morrerás. Não morrerás, Davi. A graça te salvou.
Foi graça para com Davi que o salvou. Oh, que coisa! Se não fosse pela graça, onde todos estaríamos? Certo? Certamente. A graça soberana é de um que é soberano. A graça soberana vinda de um que é soberano. Soberano, o que pode fazer? O soberano pode fazer o que quiser. Ouçam isto agora. A graça soberana só pode ser dada por um que é soberano. E Deus é soberano, então Ele pode dar graça soberana. Portanto, sendo soberana, a graça não tem de perguntar a ninguém. Não tem. Ela faz o que quer. Não é maravilhoso? Ela não tem de perguntar, posso fazer isso? Ou devo fazer isso? Posso, devo, farei? Não faz assim. Ela mesma faz. A graça é soberana. Portanto, Ele pode salvar o mais vil, pode salvar o pior, pode salvar o mais impuro, pode salvar o mais imoral, pode curar o mais enfermo. Aleluia! Ele pode salvar um infeliz como eu, e salvou. Que é isso? Graça. William Branham, filho de um bêbado. Não faz diferença. A graça de Deus me salvou. Eu sou filha de uma mulher que não era boa. Não faz diferença. A graça de Deus a salvou. É soberana. Não tem de perguntar nada a ninguém. Amém! Estou tão feliz por isso. Aleluia! Pode pegar o mais vil pecador e torná-lo branco como a neve. Não tem de pedir a ninguém. Oh, pode fazer isso porque é soberana. Ouçam rapidamente agora. Isso foi provado na cruz, quando lá estava o ladrão mais vil. Merecia morrer. Deus nunca lhe havia passado pela cabeça. Ele nunca pensou nada sobre isso. Lá na cruz, quando através daqueles lábios ensanguentados, por entre os gemidos veio um som: Senhor, tem misericórdia de mim. E lá veio outro, em meio a sangue, lágrimas, agonia. A graça tomou controle e disse: hoje estarás comigo no paraíso. A graça fez isso. Como aquele ladrão poderia se ajudar? Não mais do que Adão poderia se ajudar. Não mais do que Eva poderia se ajudar. Não mais do que você pode se ajudar. Não mais do que eu posso me ajudar. Não mais do que poderíamos nos lançar na Via Láctea por esforço próprio. Não poderíamos fazê-lo, mas a graça de Deus pode fazer algo e faz. A graça de Deus, a soberania da graça de Deus veio até aquele ladrão moribundo. Hoje estarás comigo no paraíso? Oh, pense nisso. É maravilhoso. Pense nisso. O amor e a graça são irmãos gêmeos. Não se pode ter graça sem ter amor. São irmãos gêmeos, exatamente. Antes que possa ter graça, você tem de ter amor. Antes que possa realmente mostrar favor a alguém, você os ama. Certo ou errado, tem de amá-los mesmo assim. Ou não pode, entende? Então, o amor e a graça são a mesma coisa. São irmãos gêmeos, só isso. O amor e a graça. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, derramou sua graça e a trouxe ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Entende? Não há nada que você possa fazer sem um trabalhar com o outro. Graça. A graça de Deus é o que nos salva. Agora vemos que a graça, como aquele ladrão moribundo lá, não admira que tenha inspirado poetas ao verem isso. Um poeta disse: aquele ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. Possa eu, ainda que vil como ele, lavar-me de todos os meus pecados. Desde que pela fé vi essa torrente que tuas fluentes feridas supriam, amor redentor tem sido o meu tema e será até eu morrer. Então, em um cântico mais nobre e doce, cantarei o teu poder para salvar, quando esta pobre, balbuciante e gaguejante língua jazer silenciosa no sepulcro. Graça, sublime graça. Aleluia. Alguém escreveu: ó amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, para sempre permanecerá o cântico dos santos e dos anjos.
se com tinta enchêssemos o oceano e os céus fossem feitos de pergaminho e cada haste na terra fosse uma pena de escrever e todo homem, escriba de profissão, escrever o amor de Deus acima, secaria o oceano, ou poderia o pergaminho contê-lo todo, ainda que esticado de céu a céu? É isso, graça, a graça de Deus. A graça de Deus fez uma sombra. Deus trouxe graça à nossa vida pelo seu amor por nós. Isto é o que a graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida. É graça. É por meio de um soberano. Sim, Senhor. Você não pode negociá-la. Pode dizer, Deus, farei tal e tal se tu fizeres tal e tal. Você não pode fazer isso. Deus não aceita. Você não pode forçar Deus a lhe dar nada. Deus lhe dá pela sua graça. Oh, que coisa! Não é o que quer ou o que corre, mas Deus que se compadece. Isso mesmo. As pessoas se prostram sobre o rosto. E uns homens vieram a mim. Creio que vi um dos rapazes aqui atrás no edifício hoje. Um rapaz metodista aceitou há pouco e recebeu o Espírito Santo vindo de... E aqueles rapazes vieram a mim e disseram, agora, irmão Branham, agora que estamos salvos e recebemos o Espírito Santo, devemos procurar dons? Eu disse, não façam isso. Não façam isso. Deus dá seus dons soberanamente. Dons e vocações são sem arrependimento. Quando menos espera, você começa a buscar algo. Deus, faz-me um pregador, faz isto para mim. E o que você vai ser? Um grande presunçoso, só isso. Você adotará a teologia de algum homem e alguma organização e vai se prender a isso e gangrenar. Deixe Deus fazer o chamado. Deus o chamará, Deus o santificará, Deus lhe dará o que precisar lhe dar. Sim, Senhor. Não se pode negociar a graça. Não, Senhor, você não pode ser vendida, não pode ser negociada, nem pode ser comprada, não pode ser negociada. Você não pode dizer, bem, agora, Senhor, vou me unir a esta grande igreja batista, ou a esta grande igreja metodista, ou a esta grande igreja pentecostal, ou a esta grande igreja nazarena. Farei isto, se tu fizeres isto para mim. Não pode ser negociada. Não, Senhor. Todo o que o Pai me deu virá a mim. Ninguém pode vir se meu Pai o não chamar primeiro. Você só se torna membro daquela grande igreja. Só isso. Você não será salvo. A graça tem de salvá-lo. Nossos talentos não se baseiam e nossos talentos não podem ser os talentos que temos. Não podemos ganhar graça por talentos. Se Deus me fez um pregador, isso não mostra que sua graça tem me acompanhado. Não, não. Foi só a graça dele que me salvou. Não é porque prego o evangelho que sou salvo. Não é porque fala em línguas que você é salvo. Oh, não. Não porque prega. Você nem é salvo só porque prega. Você não é salvo porque fala em línguas. Não é salvo porque faz qualquer dessas coisas. 1 Coríntios 13 prova isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que conhecesse todos os mistérios de Deus, um pregador, ainda que fizesse tudo isso e tivesse fé para mover os montes, nada seria até que viesse a caridade, que é amor. O amor é graça, a graça de Deus que tudo faz. Algumas pessoas, vocês têm talentos como alguns desses reis do rock and roll. Isso me deixa com enjoo em minha gastronomia espiritual. Digo a vocês, quando ouço esses cantores de rock and roll se apresentarem no sábado à noite e cantar rock and roll e dançar a noite toda, e então na manhã seguinte virem encarar a audiência e coisas assim, tentando fazer cara de santarrão, e ficar lá de pé diante das pessoas e cantar algum hino e achar que vão para o céu. Eu poderia citar muitos nomes, mas não preciso. Esta fita irá por toda parte. Mas vocês sabem, um rapaz aqui em Hollywood, não faz muito, se recusou a beijar uma moça porque isso era contrário à sua religião. Contrário à sua religião. E fazer filmes de rock and roll e coisas que são vergonhosas e coisas como essa, você acha que poderia pegar suas 30 moedas de prata e merecer algo na graça de Deus? Judas, não lhe comprarão nada além de um lugar no inferno. A graça de Deus não pode ser negociada nem ser adquirida com talentos. É graça soberana. Nada trago em meus braços, só a tua cruz me apego.
nu, ferido, venho como estou, sem justificativa, exceto que teu sangue foi vertido por mim e que tu me convidas a vir a ti. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Só isso, foi a graça que me trouxe. A graça o fez. A graça é como outra coisa que gostaria de dizer. Às vezes, a graça é essas grandes igrejas acham que você pode ir até lá, pensam, bem, construímos a maior igreja da cidade. Temos aqui uma sociedade auxiliadora feminina que faz pobres roupas para os pobres e as envia para o exterior. Alimentamos os pobres, fazemos tudo isso. Paulo disse, posso fazer o mesmo e nada. Dizem, bem, nós somos uma organização antiga, estamos aqui há 2000 anos, temos 500 anos. João Wesley, Alexander Campbell e aqueles grandes fundadores do passado fundaram nossa igreja. Aleluia! Bem, Jesus Cristo fundou esta igreja. O batismo do Espírito Santo, ele lhes disse que subissem ao Pentecostes e esperassem até que do alto recebessem o poder. E você, mesmo pertencendo à igreja pentecostal, pode se perder. A igreja pentecostal não é mais do que qualquer outra igreja. Isso mesmo. A questão é que só há uma igreja, que é a igreja em que você nasce pelo batismo do Espírito Santo, pois todos somos batizados em um Espírito, formando um corpo. 1 aos Coríntios 12, 13. Isso mesmo, 1 aos Coríntios 12. Agora, somos batizados nessa igreja. Mas as pessoas acham que podem merecer isso. Ora, eu fui à escola e aprendi a fazer isso, e fui aos seminários e fiz. Isso não quer dizer nada. Não se pode comprar a graça de Deus. A graça de Deus é assim. Deixe-me contar-lhes uma história, encerrando. A graça de Deus é assim. Certa vez houve um poderoso rei, e este poderoso rei tinha um filho, e era seu filho único. E certo dia, um assassino matou aquele rapaz. E os delegados foram por aquele reino procurando o assassino. Por fim, acharam o assassino. E quando o acharam, trouxeram-no de volta e o prenderam. E quando o fizeram, fez-se um julgamento e deu-se uma sentença. Oh, foi algo terrível. Ele assassinou o filho do rei e sabia o que lhe sobreviria. Colocaram-no nas celas interiores, trancaram as portas, puseram cadeados nelas para que ninguém, os guardas ao redor, pois sabemos que tipo de punição horrível este rapaz receberia, porque matou o filho do rei, a realeza, o filho do rei. Guardas foram colocados ao redor das portas. Ele foi colocado nas celas interiores, despido, com nada além de uma tanga, e estava lá sentado nessa condição. Faminto, não lhe davam nada para comer, estava nessa condição. Então o levaram a juízo. Ele foi considerado culpado e provou-se que era culpado. Deu-se a sentença de que deveria ser executado sob uma horrível pena de morte. Deveria ser morto aos poucos, até sua vida mortal se esvair. Sentenciado pelo juiz, deveria morrer. E ele implorou e chorou e disse, mesmo sendo culpado, lamento ter feito isso. Queria nunca ter feito isso. Lamento ter feito. Num momento, fiz num acesso de ira. Não tive intenção de fazer assim. Certo dia, o rei foi ao local visitar o rapaz, contar-lhe, falar com ele e conversar sobre a morte do seu filho, o único filho que ele tinha. Ele matou aquele moço. Disse, vou conversar com ele. E quando foi até lá, ouviu lá naquela jaula como um animal enjaulado, viu seu corpo magro, deitado lá no canto, chorando, seu rosto todo encovado, as mandíbulas retraídas, os olhos fundos, com remela nos olhos, e a boca estava toda descorada, sem água, com sede, deitado lá sobre seu rosto, chorando. O rei disse, levante-se. Aproximou-se e olhou para ele. Disse, por que você matou meu filho? O que meu filho lhe fez? O que ele fez para merecer a morte com a qual o matou, matando-o com uma lança? Ele disse, nada, meu senhor, nada. Só minha insolência, meus próprios caminhos. Matei-o porque estava com ciúmes dele. E tive um acesso de ira e o matei. Disse, agora devo morrer sob a tua justiça, Senhor. Entendo que mereço morrer. A única coisa pela qual estou chorando é que lamento ter matado aquele homem da realeza assim, sem motivo.
O rei deu meia volta e saiu. Foi até a secretaria e disse: destruam todos os registros. Sabem, coloquem-nos no mar do esquecimento. Destruam todos os registros. Lavem-no, limpem-no. Vou lhe mandar um manto. Pouco depois, uma grande limusine chegou à porta. Ao chegar, um tapete foi estendido até a cela da prisão. O rei se levantou na extremidade da limusine e disse: venha, meu filho, venha para casa comigo, ao palácio. Colocou o manto real em seu ombro, disse: de agora em diante, você é meu filho. Porque teve piedade. Isso é graça. Esse fui eu, esse foi você. Matamos o Filho de Deus com nossos pecados. Estávamos separados, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou pelo sangue do seu próprio Filho e nos purificou. Vestiu-nos com o manto do Espírito Santo. E agora, a grande carruagem de Deus virá até a porta algum dia. E iremos para o lar para viver com Ele. Todos os registros foram destruídos. Já não podemos ser julgados. Queimou-os, colocou-os no mar do perdão e já não se lembra disso. Não é à toa que possamos cantar sublime graça, quão doce o som, que salvou um infeliz como eu. Estava perdido, mas Ele me achou. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, a graça que tirou meus temores. Quão preciosa essa graça mostrou-se quando pela primeira vez criei. Que tal deixar esta ser a sua hora, amigo pecador, ao inclinarmos a cabeça por um pouco para uma palavra de oração? Que esta seja a hora em que pela primeira vez você creu, agora mesmo. Decida e diga: Senhor Deus, sou culpado. Entendo que é preciso graça para me salvar. Não posso me salvar. Estou perdido. Estou acabado. Nada posso fazer. Eu estou totalmente desamparado, sem esperança, sem Deus, sem misericórdia, sem Cristo no mundo, afastado. Podes ter misericórdia e me tirar desta cela de pecado em que estou hoje, ó Senhor, e tem misericórdia de mim, pecador. Quer levantar a mão e dizer: Senhor Deus, sou aquela pessoa que precisa da tua graça? Quer levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão Branham, vou crer agora. Deus o abençoe aí atrás, meu irmão. Mas alguém dirá: irmão Branham, lembre-se de mim agora. Oh, irmão, por favor, lembre-se em oração. Deus a abençoe, senhora. Ore para que Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão, aqui na janela. Deus o abençoe, irmão, aí atrás. Deus o abençoe, irmão, aqui, o outro. Lembre-se de mim, irmão Branham. Deus abençoe meu irmão aí. Sim, outro aqui. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe aqui, irmão. Ele os vê agora. Sejam bem sinceros. Deus o abençoe, jovem. Ele vê, sabe? Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã, junto à parede. Deus o abençoe aqui embaixo, irmão. Deus o abençoe, irmão, atrás, junto à parede. Haveria outro. Deus o abençoe. Vejo sua mão aí atrás. Sim, Senhor. Deus a abençoe, irmã. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe aí atrás. Graça, graça, eu. Deus a abençoe, jovem. Graça, ó graça. Agora, umas 15 ou 20 mãos se levantaram. Agora, de cabeça inclinada, vou pedir a vocês que levantaram as mãos que fiquem de pé calmamente agora, enquanto ofereço oração por vocês.
Não temos espaço aqui no altar, está só... Não posso. Fiquem de pé, todos que levantaram a mão, que queiram receber a oração agora. Fiquem de pé agora, enquanto ofereço a oração. Fiquem de pé, por toda parte. Está ótimo. Deus os abençoe. Lembrem-se, pode haver um dia em que a graça não mais continue, não mais seja abundante para você. Será tarde demais. Agora não é tarde demais. Oh Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou o nosso Salvador dentre os mortos, que agora vive, aquele que está supremamente na glória, enviando o Espírito Santo de Cristo sobre nós para trazer condenação ao pecador. Deus, rogo por estas pessoas que estão de pé. É a verdade, Senhor. Tu disseste, aquele que testificar de mim diante dos homens, eu testificarei dele diante de meu Pai e dos santos anjos. Sabemos que quando nos apresentarmos naquela grande manhã do juízo, que hora será? Eles estão de pé agora, Senhor, para que seus pecados os precedam. Os pecados de alguns homens seguem. Estas pessoas estão de pé aqui esta manhã porque estão confessando os seus pecados, sabendo que erraram e te querem como seu Salvador. Tu esquadrinhas os rins dos corações e sabes tudo sobre eles. Rogo, Pai, que concedas os seus pedidos. Salva-os. Eles são os troféus da pequena mensagem esta manhã, da graça de Deus. Não importa o que fizemos, ainda se inclina e nos pega. Concede, Senhor, concede graça a esses corações que sempre vejam Jesus como seu Salvador. Eles tomaram a atitude. O Espírito Santo lhes disse para se levantarem e se levantaram. O Espírito Santo lhes dizendo para se levantarem. E eles, em obediência ao Espírito, se levantaram. Agora, Senhor, cumpre a tua palavra. Tu disseste, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro. E todo o que o Pai me deu virá a mim. O que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e nunca entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, Senhor, com base nestas Escrituras, que são as tuas próprias palavras, Senhor, que lemos em São João 5,24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem. Por quê? Porque creu. A graça o visitou. Veio a vida eterna e não entrará em juízo. Irá antes do juízo. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Oh Deus, como te agradecemos por isso. Rogamos agora que os guardes ao longo da vida, que cada um seja batizado, invocando o nome do Senhor, lavando os seus pecados. Concede, Senhor. Agora eu os apresento a Ti como Teu servo, crendo no grande anjo de Deus que apareceu lá. E, Pai, Tu conheces toda essa história. E aquele grande anjo que apareceu lá sexta-feira de manhã, ao amanhecer, e falou estas palavras na forma de 3 arcos-íris subindo do topo da montanha. Senhor Deus, que aquele Deus que me apareceu lá nos arcos-íris, que Ele salve estas pessoas por sua graça agora mesmo. Eu as entrego a Ti na expectativa de que cumpras a Tua palavra e cumprirás. E me encontrarei com elas naquele grande dia, sem mácula, nem ruga na alma. Concede. Em nome de Jesus, eu as entrego a Ti. Amém. Deus os abençoe. Agora, enquanto se sentam, quem estiver sentado perto dessas pessoas que for cristão, cumprimente-as. Diga-lhes, convide-as à igreja e tudo mais, para que possam ser... Oh, ele não é maravilhoso? Amém.
Vocês o amam? Agora, ele não é maravilhoso? Agora, enquanto cantamos de novo, quero que cumprimentem alguém ao seu lado, digam baixinho, Deus o abençoe, peregrino. Bem suave e santificado agora. Não estão felizes? I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Sing it, glory, hallelujah. Jesus set me free. Não o amam? Isn't he wonderful? Oh, I just think he's wonderful. Ele não é maravilhoso? Oh, acho que ele é maravilhoso. Agora pensem, esta Bíblia é a sua verdade, e esta Bíblia ensina que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero lhes perguntar algo. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus me perdoe por dizer a palavra sacrílega, mas ele é o mesmo. Mas se ele é o mesmo, vou me expressar assim, então que tipo de pessoa ele seria? Seria o mesmo que era. Agora, só haveria uma coisa diferente nele, estando aqui esta manhã, do que quando estava entre o povo da Galileia, que seria seu próprio corpo de carne, seu corpo material. Porque aquele ressuscitou, creem nisso? Está assentado à destra da majestade nas alturas, vivendo sempre para interceder pela nossa confissão. Lembrem-se, ele não pode fazer nada por nós até que primeiro o aceitemos e creiamos que ele fez, e digamos que ele fez, pois ele é o sumo sacerdote que pode... É o sumo sacerdote intercedendo baseado em nossa confissão. Agora, muitos de vocês, leitores da Bíblia, dizem que ela diz professa, e professar e confessar são a mesma palavra, estão vendo? Feito sumo sacerdote, no livro de Hebreus, capítulo 3, agora fazendo intercessões com base em nossa confissão. Então, ele não pode fazer nada até que primeiro confessemos que ele fez. Veja, se você vier aqui ao altar e orar a noite toda, de nada adiantaria até que você cresce que ele o perdoa, então você se levanta. Então, por mais que tenha fé, é aí onde você... Outrora você vivia aqui embaixo, na lama do pecado. Agora vocês, jovens convertidos, agora creem que estão salvos, não creem? Então vocês se levantaram aqui para cima, elevaram-se um pouco mais. O que faz isso? Sua fé, porque creem que são cristãos agora, vocês viverão acima disso agora. Entendem? Agora, se querem se elevar um pouco mais, basta ter mais fé, porque é ilimitado, é só continuar.
Bem, impossível pode se tornar real. Tudo é possível aos que creem. Isso mesmo. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se faz aquilo que dizes, tu podes ter o que dizes. Agora, Jesus Cristo habita nas pessoas. Um dia, Cristo estava numa coluna de fogo, aquela que vocês veem fotografada. Cremos que é Deus Jeová. É o que o anjo estava tentando entregar a nós. Agora, ele estava na paternidade, então. Era o pai de Israel, uma nação. Então, ele veio e habitou entre seu povo como Cristo, o Filho, está certo? Cristo foi o Filho de Deus. Agora, ele é Cristo, o Espírito Santo, que é a unção. Cristo significa o ungido, e o ungido sobre o povo. Cristo conosco, o Espírito Santo. É Cristo conosco em nós. Vocês creem? Sejam bem reverentes, só por um momento, quietos. Agora, ele é o mesmo? Creio que há pouco recebi um telefonema e disseram que as pessoas estavam disputando os assentos e tal. Aqui falaremos sobre isso mais adiante, em algum culto da igreja. Eu disse a Billy, então, que se iam orar pelos enfermos, se houvesse tantos assim lá, para lhes dar cartões de oração. Ele disse que daria. Acho que deu. Nos últimos 2 ou 3 meses, desde certa ocasião em que algo aconteceu, o ministério chegou a ponto de ficar um pouco fora do meu controle. Eles viam esse discernimento e assim por diante, como falava e dizia às pessoas, exatamente como nosso Senhor fazia quando estava aqui na Terra. Acho que todos já viram. Quantos aqui nunca viram ou nunca viram em operação? Vejamos as mãos, os que nunca viram. Bom, os que nunca viram em operação. Bem, tem um grupo aqui que nunca viu, acho que são visitantes. Não sabemos de onde as pessoas vêm. Este é um tabernáculo interdenominacional. Não somos contra denominações, mas também não somos a favor delas. Apenas as deixamos seguir seu caminho, cremos em levar as pessoas. Se querem voltar para a denominação, tudo bem, contanto que vivam uma vida cristã. Somos só uma estação de salvação de almas aqui. O meu ministério é isso para elas. Agora, mas creio que a Bíblia ensina em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creem nisso? Bem, se ele é o mesmo, agora enquanto ficam sentados bem quietos, só um pouco, quero falar com vocês direto do meu coração e então teremos o culto de cura. Quero lhes perguntar algo. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então como ele, a única maneira de podermos distinguir então se ele é espírito, ele agiria da mesma maneira que agiu ontem, está certo? Ele agiria da mesma maneira que agiu ontem. Como ele agiu ontem? Ele era diferente de qualquer outro homem? Era só um homem, parecia homem. Era homem. Ele nasceu, era homem, ele tinha carne e sangue. Ele sofreu, ele gemeu, passou por tentações. Ele era homem. Isso mesmo, não é? Mas o que o fez Deus é porque o Espírito de Deus estava nele. Ele era o Messias ungido. E como sabiam que ele era? Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que quem não escutar este profeta será cortado dentre o povo. Agora, ele era profeta. Então Israel estava esperando por um profeta? Eles tinham de estar, se estavam esperando por um Messias. E o Messias seria um profeta. Agora, vamos ver isso só um segundo, só por uns segundos, e ouçam com atenção. Agora, mantenham a mente em Deus, pois não sabemos o que Deus poderia fazer, não sei o que Ele me dirá para fazer. Sei que temos um dom de profecia na igreja. Nosso irmão Neville profetiza sobre o povo, o que é maravilhoso. Valorizamos isso. Referimos-nos a isso o tempo todo. Temos alguns aqui que falam em línguas. Não cremos que as pessoas tenham de falar em línguas para ter o Espírito Santo. Não existe tal escritura para algo assim. Mas cremos que há um dom do Espírito Santo que fala em línguas. Nós o temos em nossa igreja. Mas fazemos com que eles não agimos desordenadamente. Cremos que é a voz de Deus. Falamos quando o Espírito Santo fala, e só deixamos isso vir 3 vezes. Entende? Não pode ser enquanto estou pregando ou em ordem, porque o espírito dos profetas está sujeito ao profeta, estão vendo? Tem de ser operado certo conforme a Bíblia. Ninguém pode dizer que não há isso de dom do Espírito Santo em falar em línguas. Sabemos disso. A Bíblia ensina e nós cremos. E graças a Deus que o temos aqui em nossa igreja. Temos dons de profecia. Primeiro, eles precisam ser testados e ver se estão certos ou não, e também o dom de profecia. Então, há um profeta.
Agora, isso trata-se de um ofício. Esses dons são falar em línguas, é interpretação de línguas, é ciência, é sabedoria, é discernimentos e assim por diante. São todos dons. Mas, então, há 5 ofícios. Primeiro são apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. São ofícios ordenados por Deus. Os homens os têm, vejam. Eles não podem... Você não os recebe por desejá-los, não recebe por orar. São dados soberanamente. Você nasce. Um profeta não é profeta se alguém impõe as mãos sobre ele e o torna profeta. Um profeta nasce desde o ventre da mãe. É um profeta, vejam. Assim, ele é sempre profeta. Entendem? Deus contou a Jeremias, disse, antes mesmo que fosses concebido no ventre de tua mãe, disse, eu te conheci e te santifiquei e as nações te dei por profeta. Isso mesmo, estão vendo? Moisés, antes de nascer, era um menino formoso. Era o profeta do Senhor. Todos os outros que vieram. Cristo foi o Filho de Deus desde o Jardim do Éden. Isso mesmo, vejam. Dons e vocações são sem arrependimento. Mas os dons são dados ao corpo. Agora, reconhecemos isso? Reconhecemos todos esses dons? Agora, vejamos o que Jesus foi entre nós, o que ele foi no passado. Vemos que quando começou o seu ministério... Agora, ouça bem, visitante... Quando começou o seu ministério, em São João, capítulo 1, vimos que depois que foi batizado, depois que veio, nasceu e completou 30 anos, ele foi batizado por João, o Espírito Santo desceu como pomba e baixou sobre ele, e uma voz veio e disse, este é o meu filho amado, em quem, o verdadeiro grego original disse, em quem me comprazo habitar. Disse, em quem me comprazo, em quem me comprazo habitar. Mas vejam, parece um pouco invertido para nós, o verbo antes do advérbio, mas, na verdade, é em quem me comprazo habitar. Porque Cristo, Deus, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sabemos disso. Agora, imediatamente, ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Então saiu com seu ministério, começou a orar pelos enfermos. E pouco depois chegou um homem chamado Simão Pedro, um velho pescador sem instrução, que nem sabia escrever o próprio nome. André lhe contou sobre esse indivíduo que ele acreditava ser o Messias. Bobagem. Veio a ele, e assim que chegou à presença de Jesus, Jesus disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Ele soube que algo aconteceu, soube que aquele era o Filho de Deus, e lhe agradou dar-lhe as chaves do reino, o fez cabeça da igreja. Havia um rapaz lá chamado Filipe. Filipe viu e pensou, excelente, conheço um homem que é estudioso da Bíblia, mora a uns 24 quilômetros ao redor da montanha, vou correr e lhe contar. Seu nome é Natanael. Correu rápido até lá aquele dia. Chegou lá na manhã seguinte, talvez ao raiar do dia, chegou correndo e bateu a porta. E a senhora Natanael disse, bem, ele está lá no pomar, Filipe. Seu amigo foi até lá e ele estava de joelhos, orando. Assim que se levantou, Filipe disse, vem ver quem eu achei. Jesus de Nazaré, filho de José. Agora, este grande dignitário religioso disse, poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele lhe deu uma boa citação, boa coisa. Disse, não fique em casa e critique, não vá falar disso. Venha e veja você mesmo. Venha e veja. Venha, descubra se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Quer dizer, o Messias? Ora, se o Messias viesse, ele desceria. E desde os corredores do céu seriam baixados. Ele viria direto ao palácio. Viria a nossa grande organização. Eles ainda pensam assim, vejam. Tem de vir a organização deles. Ele viria direto à nossa organização, desceria sobre as abóbodas do palácio, lá e sairia aos pátios exteriores e subiria direto ao trono e ao Santo dos Santos e diria, eu sou o Messias. O Messias nunca vem assim. O Messias vem aonde quer. Ele é soberano. Ele faz como lhe agrada. Disse, vem e vê tu mesmo. Não fique por aí dizendo, não creio nessa coisa de santo rolador. Venha e descubra se há valor nisso. Assim, ele a caminho de lá, posso ouvi-los conversar. Gostariam de ouvir sobre o que estavam conversando? Ouçamos e vejamos o que disseram. Creio que indo pela estrada, sabem? Filipe disse, sabe, Natanael, sei que você é estudante da Bíblia, portanto, quero lhe perguntar algo. Estamos esperando um Messias, não é? Sim, estamos chegando nos últimos dias para esta geração, e creio que esta é a geração que verá o Messias. Agora escutem. Mas aqui estamos, nem somos uma nação, estamos todos espalhados entre o povo, como podemos? Tudo isso.
Deus vem na hora em que você não imagina, é quando está aí. Disse, mas espere aí, que tipo de pessoa o Messias será? Oh, Moisés, nosso professor, nos disse que ele seria profeta. Vou lhe contar sobre esse Jesus de Nazaré. Lembra-se daquele velho pescador ignorante, de quem você comprou peixe aquela vez, comprou dele, e ele não sabia assinar o recibo, não tinha suficiente instrução? Sim. Sim, Jonas e o filho de Jonas. Sim, também comprei do Jonas. Bem, agora sabe uma coisa? Pedro foi até lá, ou melhor, Simão. Seu nome era Simão, então. Disse, Simão foi à reunião dele, e assim que chegou, ele... Lembra-se de como Simão nos contava que seu pai lhe disse para não ser enganado porque haveria muitos falsos profetas antes do verdadeiro Messias. E é verdade. Surgirão muitas mensagens falsas, mas disse, você saberá quando a mensagem verdadeira chegar, porque, lembre-se, nós, judeus, cremos que este Messias será profeta. Nós cremos em nossos profetas. Pergunte a um judeu agora. Israel, quando eles pegam aquela Bíblia lá mesmo agora, vindo do Irã e tal, eles além, dizem, se esse Jesus foi o Messias, deixem-nos vê-lo fazer o sinal do profeta. Nós creremos nele. Sim, Senhor, eles sabem que aqueles profetas são verdadeiros. Assim, Natanael deve ter dito, creio que o Messias será um profeta, porque Moisés disse, o Senhor nosso Deus levantará um profeta. Bem, quando ele viu aquele Simão do qual você está falando, ele disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Ele não só o conhecia, como também seu pai, aquele velho fariseu piedoso. Não posso acreditar nisso. Você ficou doido. Ele disse, não fiquei. Venha descobrir, venha e veja. Vamos. Lá se foram pela estrada. Finalmente chegou à presença onde Jesus estava, talvez de pé diante da audiência em algum lugar. Jesus lá de pé, olhando em volta. Pouco depois ele olhou, viu que Natanael estava lá e disse, eis aqui um israelita, em quem não há dolo. Isso tirou a formalidade dele, tirou seus argumentos. Eis aqui um israelita, em quem não há dolo. Isso é Deus. Ele disse, Rabi, que significa mestre, Rabi, quando me conheceste? Nunca me encontrei contigo antes, sou desconhecido nesta congregação. Nunca estive aqui antes, como poderias me conhecer? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Esse foi Jesus ontem, está certo? Se ele é o mesmo hoje. Consideremos outra nação de pessoas. Havia uma nação de pessoas, havia apenas 3 nações de pessoas, que são o povo de Cão, Sem e Jafé. Estão vendo? Exatamente. Foi aí onde, no Pentecostes, onde o Evangelho foi aos judeus, depois aos samaritanos e depois aos gentios. Vejam, o povo de Cão, Sem e Jafé são as 3 nações. Agora, havia 2 nações deles esperando por um Messias. Não nós, gentios. Nós estávamos com uma clava nas costas. Éramos pagãos, adorando ídolos, mas não Cão e Sem. Agora, a outra nação eram os samaritanos, que eram metade judeus e metade gentios, causado pelo casamento do pecado de Coré lá, e eles se desviaram, e eles criam em Deus, estavam esperando por um Messias. Assim Jesus foi, representando-se diante deles, ele veio para os judeus, os seus, mas era-lhe necessário ir por Samaria. São João 4, já leram isso? E era-lhe necessário ir por Samaria. Assim, ele foi à cidade de Sicar, então enviou seus discípulos para comprar mantimentos, e enquanto estavam ausentes, se já estiveram lá, é um panorama, um poço, há uma bomba municipal, por assim dizer, onde deixam cair a água. Sabem, as mulheres chegam e giram a manivela, descem o balde, pegam a água e o põem na cabeça. E as mulheres de má fama, as mulheres indecentes, não podiam vir com as decentes. Elas não se misturavam naqueles dias. Se uma mulher era indecente, ficava com sua própria companhia. Hoje não, estão todas juntas. Mas elas é como mexer na gema do ovo, torna-se um farol vermelho, veja. Portanto, então, esta de mulher de má fama saiu lá por volta das 11h30 ou 15 para o meio-dia, mais ou menos a essa hora do dia, chegou lá para pegar um balde d'água e posso vê-la colocar os giradores aqui e a manivela, desceu no poço para pegar um balde d'água e no momento em que começou a puxá-lo, ouviu alguém dizer, mulher,
traze-me um gole. Ela olhou e lá estava um judeu. Agora, eles não se comunicavam. Um homem de meia idade, tinha uns 30 anos, mas a Bíblia disse que aparentava 50. Você sabe, disse, tu dizes que viste Abraão e és um homem com não mais de 50 anos. Ele só tinha 30, estão vendo? Disse, acho que seu ministério o envelheceu um pouco. Então disse, tu dizes que viste Abraão, agora sabemos que tens demônio. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Vejam, ele era o Deus de Abraão. Claro que era. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Claro. E agora lá estava ele sentado junto ao poço. Disse, mulher, traze-me de beber. Ela disse, não é costume. Temos uma segregação aqui, como tinham no sul com negros e brancos. Vejam. Ela disse, temos segregação aqui. Não é costume que me peças, tu, judeu, peças a mim, mulher samaritana, para fazer algum favor, qualquer coisa. Não nos comunicamos uns com os outros. Ela era prostituta, vocês sabem. Por isso, provavelmente, uma mulher bonita. E lá estava ela, talvez com os cachos de cabelo no rosto, sabem? E tivesse estado fora a noite inteira. E então, ela disse, não é costume que tu peças tal coisa a mim, uma mulher de Samaria. Ele disse, mulher, se conheceras quem está falando contigo e conheceras com quem estás falando, tu me pedirias um gole. Esse foi o Messias ontem. Vejam, tu me pedirias um gole, eu te daria água, que não vens aqui para tirar. Ora, disse ela, o poço é fundo, e não tens nada com que tirar, de onde me darias água? Disse, nosso pai Jacó. Vejam, ela era samaritana, mas também chamava Jacó de pai. Nosso pai Jacó bebeu deste poço, seu gado, sua família, e ainda assim tu dizes que tens água melhor que esta? Disse, tu dizes adorar. Tu, sendo judeu, dizes Jerusalém, nós dizemos neste monte. Ele disse, mulher, a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, porque Deus é espírito, entendem? O Pai procura a tais que assim o façam. O que ele estava fazendo? Conversando com ela para contatar seu espírito, estão vendo? Agora, lembrem-se, ele tem de ser o Messias diante daqueles samaritanos, e logo descobriu o problema dela. Quantos sabem qual era? Claro, ela estava vivendo como sexto marido. Assim, veja, é errado quando se tem marido vivo, e assim por diante, saindo. E por qualquer motivo repudiar uma mulher e casar com ela, e casar com outra, casar com outra, casar com outra. Não se deve fazer isso. Por isso, ele disse, então ela acho que estava vivendo sem mesmo ser casada com eles. Talvez nunca tenha casado com eles. Talvez nunca tenha se casado. Assim, ela disse todas estas coisas más, sabem, fez todas estas coisas más. Então, enquanto ele estava lá olhando para ela assim, disse, vai, traze-me de beber. E ela disse, mas se tu conheceras com quem estás falando, tu me pedirias de beber. Eu te trarei água que não vens, eu te darei água que não vens aqui para beber. Então ele disse, vai, pega teu marido e vem cá. Ela disse, Senhor, não tenho marido. Oh, disse ele, disseste bem, tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste bem. Escutem, aquela mulher. Agora, do que os judeus o chamaram quando o ouviram fazer isso? Reconheceram que ele era o Messias? Não. O que disseram que ele era? Beuzebu, um adivinho. Disseram que aquele poder era de Beuzebu. E chamaram o Espírito de Deus que estava fazendo aquele discernimento de coisa imunda. Ele disse, se disserdes uma palavra contra mim, eu vos perdoarei. Mas um dia o Espírito Santo virá fazer a mesma coisa e se disserdes uma palavra contra ele, nunca vos será perdoado. Então, vejam onde estamos hoje. Se acontecesse de ser hoje, uma palavra contra ele nunca será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Assim, vejam o que esta geração fez. Agora pensem nisso, pensem bem, pesem estas solenes palavras. Agora, os judeus disseram, este homem faz estas coisas por Beuzebu. Ele é um demônio, adivinha. Sabemos que a adivinhação é do diabo. Assim ele disse, este homem é um adivinho. Ele os perdoou por chamarem-no de adivinho. Mas depois que ele morreu e o Espírito Santo voltou, então foi diferente. Estão vendo? E isso é para a geração gentia. Agora, notem. Agora, os judeus já tinham visto isso, condenado isso. Os samaritanos receberam isso e ela disse, Senhor, vejo que és profeta. O que você vai fazer com isso, samaritana?
Veja o que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, nos anunciará estas coisas. Vejam, eles conheciam o Messias, quem ele seria. Disse, sabemos que o Messias, que se chama o Cristo, quando vier, nos anunciará estas coisas. Mas quem és tu? És profeta dele? Ele disse, eu o sou. Eu o sou. E baseado nisto, agora escuta, baseado nisto, ela deixou seu cântaro e correu para a cidade e veio dizendo aos homens nas ruas, correndo pela cidade, disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura, não é este o próprio Messias? E a Bíblia disse que toda a cidade creu nele, porque a mulher havia dito isso, que ele lhes disse, porque era o Messias. Agora, se esse foi o sinal do Messias ontem, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, será o mesmo sinal hoje, certo? Quantos concordam com isso? Claro, sim, é o mesmo. Muito bem. Agora, será um homem diferente? Não, ele amava, clamava, chorava, dormia, ia ao deserto, ia pescar, como qualquer outra pessoa. Ele era apenas um homem, vejam, todavia, era o Messias ungido. Agora, nos lembramos que a Bíblia nos disse lá atrás, onde fomos a muitas escrituras e provamos que a Bíblia afirma que haverá um dia que não será noite nem dia, apenas um dia sombrio, organizações, a igreja e o suficiente para ser salvo, mas ao cair da tarde haverá luz. Quantos já leram isso na Bíblia? Claro, estão vendo? Agora, em outras palavras, o sol nasce no leste e se põe no oeste. O mesmo sol que nasce no leste se põe no oeste. Bem, quando o Filho de Deus, F-I-L-H-O, nasceu no leste, no povo oriental, a civilização viaja com o sol e estamos na costa oeste agora. Se atravessar, você vai para a China, de volta ao leste. Deste modo, o mesmo Filho que brilhou no leste agora está brilhando no oeste, com o mesmo batismo do Espírito Santo, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Messias. Está certo? Haverá luz no tempo da tarde, o caminho para a glória certamente acharás. Isso mesmo. Estamos no entardecer, a luz do entardecer, o sol está se pondo. O Messias está em nosso meio. O Filho de Deus, na forma do Espírito Santo, está em nosso meio. Creem nisso? Creem que sou servo dele? Creem que o que estou lhes dizendo é a verdade? Creem na história daquele anjo ontem de manhã, anteontem de manhã? Vocês creem nisso? Então deixem que o Deus do céu, deixem que o Deus que me apareceu na forma daquele arco-íris, deixem que ele fale. E que meu corpo seja dedicado a ele, minha alma, espírito e mente sejam dedicados à sua glória. Quando estava esperando aquele último esquilo, eu sabia que seria o último, eram exatamente 3 para as 10, e eu tinha dito que seria por volta das 10 horas. Sabem, ele disse, diga o que quer, assim será. Ele nunca falhou nisso ainda, seja o que for, só diga o que quer. Mas a 8ª vez que isso aconteceu foi por uma pequena mulher. Acho que ela está sentada atrás agora. Vejo o irmão Wright sentado aqui, Hattie Wright, quando ela pediu por seus 2 filhos. Lá está ela, bem ali agora, pela salvação de seus 2 filhos, não foi? Que estavam firmemente contra isto. Eu disse, eu lhe dou seus filhos em nome de Jesus Cristo. Eles caíram de joelhos em seu colo. Ed Dalton, um batista sentado aqui, de lá de Kentucky, sentado aqui. Quantos filhos o irmão tem, Ed? 12 filhos. De pé aqui mesmo, ele pediu por seus filhos. Eu saí do edifício, Ed veio a mim de novo, eu disse, Ed, o Espírito Santo estava em mim e disse, dê a ele. Dê a ele. Eu disse, eu lhe dou seus filhos, cada um deles, salvo e batizado. Lá estava sua adolescente em casa, esperando, chorando, foi salva depois que ele esteve aqui. Este irmão Batista, de lá de... Oh, quão maravilhoso ele é quando fala. Estou pedindo a ele agora, para a sua glória, para se mostrar que ele é Cristo, que estou dizendo a verdade. Agora, para que o incrédulo não tenha escapatória, quero que as pessoas que estão aqui, que estão enfermas e necessitadas, que precisam de Deus, que eu não conheço, os desconhecidos em nossas portas, pessoas que não conheço que estão aqui, e vocês precisam de Deus, levantem as mãos. Pessoas por toda parte. Isso, muito bem. Acho que é quase geral, por toda parte. Pessoas que não conheço. Se eu chamar alguém que conheço, que conheço e você me conhece, e nos conhecemos, não diga nada. Só fique calado.
Se ele é o Filho de Deus, o que ele é, minha mensagem está certa. E aquele anjo, quando faltavam 3 para as 10, eu disse, oh Deus, que há pouco me apareceu naquele arco-íris, faltam 3 minutos, não vejo estilo algum, faltam 3 minutos, terás de me trazer um. E sendo Deus meu juiz, digo solenemente com a mão sobre a Bíblia, não creio em jurar, a Bíblia não diz isso, diz para não fazer isso, mas Deus é meu juiz. Um esquilo desceu correndo da árvore e ficou bem na posição. Ele nunca falhou, ele nunca o fez. Muitos estão presentes aqui que sabem dessas coisas. Sei que ele, aquele mesmo Deus, está aqui. Há cartões de oração distribuídos. Não os quero. Deixaremos que recebam oração daqui a pouco. Eles subirão aqui na fila. Não quero pessoas que estão aqui ou o que seja. Quero desconhecidos. Quero pessoas que não me conhecem. Quero que tenham em mente, quero que se ponham a pensar e orar e dizer, Deus, esse homem não me conhece. E certo dia, uma pequena mulher foi abrindo caminho pela multidão. Ela tinha um fluxo de sangue e disse, quando todos estavam dizendo, aqui está ele, olhem para ele, aí está esse Galileu, assim por diante. Todos aqueles rabinos e demais lá de pé dizendo, Rabi, pedimos um sinal de ti, e assim por diante. Esta pequena mulher disse, creio que ele é o Filho de Deus, e creio que se puder apenas tocar a orla da sua roupa, serei curada. Quantos sabem disso? Ela o tocou. Não que ele pudesse sentir, mas parou e se virou, disse, quem é que me tocou? Alguém me tocou. Todos ficaram bem quietos. Disse, alguém me tocou. Disse, quem é que me tocou? E olhou em volta até achar a pequena mulher. Ela não pôde se esconder. Não conseguia achar. Achou-a e disse, a tua fé te salvou. Disse, contou-lhe que seu fluxo de sangue foi salvo estancado porque ela creu e sua fé tocou a sua roupa. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, ele é sumo sacerdote hoje que está sentado à destra de Deus, fazendo intercessões baseado em nossa confissão. Diz a Bíblia que ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Está certo? Muito bem. Se você está enfermo, comece a orar. Diga, Senhor Deus, acabo de ouvir uma mensagem. Eu não conheço este homem. Estou aqui no tabernáculo. Não venho aqui. Esta não é a igreja que frequento. Sou de outro lugar. Sou de fora da cidade. Sou de outro lugar. Não conheço este homem, mas ele torna isso, parece tornar tão real que és tu, e disse que tu apareceste a ele, que sua mensagem estava certa, e como tu fazes estas coisas. Agora, não conheço este homem, mas a ti conheço. Assim, se ele se dedicou a ti e tu estás usando o corpo dele para falar tuas próprias palavras, deixa-o falar comigo. Deixa-me tocar a tua roupa, Senhor, e veja se ele fará isso ou não. Veja se ele é Deus. Se ainda é Deus, ele pode usar meus lábios para falar as mesmas palavras que ele falaria, porque ele não tem lábios além dos meus e dos seus. Ele não tem olhos além dos nossos. Assim, ele desce e opera sua igreja através do nosso corpo. Vocês creem nisso? Opera ele mesmo. Foi o que ele disse. Também fareis as obras que eu faço, está certo? Fareis as mesmas obras. Essas foram as obras que ele fez para provar que era o Messias. Agora, se ele é o Messias e ele é, então, isto sendo verdade, então ele faz agora mesmo as mesmas obras que fez naquele tempo, através da sua igreja. Isso prova que está certo, independente de todas as suas denominações. Oh, aleluia! O velho irmão Kidd e a irmã Kidd sentados aqui ambos e tem 80 anos, pregando antes de eu nascer. Aqui estava ele deitado a outra manhã morrendo de câncer. Há uns 2 anos, abrindo sua próstata lá em Ohio. São amigos meus, muito queridos. A irmã Kidd me ligou e disse, Billy, melhor se apressar, ele está morrendo agora mesmo. E Billy e eu quase fundimos aquele meu velho carro de segunda mão, indo até lá. Quando entrei lá no quarto, assim que cheguei, o Espírito Santo falou, assim diz o Senhor. Lá está ele, uma testemunha da glória de Deus. Até deixou seu médico todo confuso. Simplesmente ele é Deus. Eu poderia fazer isso? Não, Senhor. Minhas palavras não são mais do que as de qualquer homem. Mas aquilo foi assim, diz o Senhor. Amém.
Anos atrás, lá nas montanhas de Kentucky, uma velha igrejinha de Deus, ou alguns deles levando cargas morro acima e morro abaixo, batendo o milho com um pedaço de pau, com a velha mãe Kid para alimentar um bando de crianças, lavando roupa numa tina para enviar o marido ao campo. E aqui estão na casa dos 80, sentados aqui hoje, desfrutando do Evangelho de Jesus Cristo, dirigem 100 e tantos quilômetros domingo de manhã, todo domingo que prego aqui, se ficarem sabendo. Claro, nós lhes enviamos convites, eles querem vir. Benditos sejam, isso mesmo. Quero que todos aqui os cumprimentem esta manhã, se puderem, os abençoem. Agora, orem. Oh, estou tão feliz em saber que Ele é Deus. Que sentimento! Vocês dizem, o que está esperando, irmão Branham? Estou esperando por Ele. Estava pregando. Esta é outra unção. E se ele vier e fizer assim, quantos aqui então que estão enfermos o aceitarão como seu curador? Só levantem a mão todos os enfermos, se ele fizer. Levantem a mão todos que estão enfermos, que podem ver que o Messias, Cristo, está no meio do povo, falando. Pray. Believe. Orem. Creio. Vou me dedicar a este lado do edifício. Há tantos orando. Vejo a unção. Vejam, quantos já ouviram falar daquela coluna de fogo lá que a ciência tem exposta em Washington, D.C.? Vocês sabem disso. Aqui está a foto dela. Aqui, a mesma coluna de fogo que guiou Moisés, quando até a ciência disse que algum dia estaria nas prateleiras das lojas de 10 centavos. O único ser sobrenatural que já foi fotografado. Aquele mesmo anjo está aqui no púlpito agora mesmo. Busquem isso. Eu os desafio a crer. Vocês, visitantes, creiam. Agora, só tenho de notar para onde a vejo indo. Sejam todos reverentes. Em sua presença, esse temor. Vejo um homem, aqui está sentado à minha esquerda, no canto, bem aqui atrás. Está sofrendo com problema de sinusite e problema de estômago. Creia de todo o coração. É desconhecido para mim. É o Sr. Wells. Esse é o seu nome, Sr. Wells. O senhor não é daqui. É de um lugar chamado Aurora, Illinois. Isso é verdade. É verdade? Sou desconhecido do Senhor. Se está certo, levante as mãos. Fique de pé. Jesus Cristo o cura. Vocês creem agora? Se tu podes crer. Agora, lá, aquele homem nunca o vi na vida. E totalmente desconhecido entre nós. É de outro estado. E o Espírito Santo agora, o que quer que ele lhe disse, não saberei até ouvir essa fita. É a unção que vem sobre você. Mas esse homem sabe. O que lhe foi dito é a verdade. Está certo, Senhor? Sim, não nos conhecemos. Aí está. Seja ele testemunha de si mesmo. Quem fez isso? O Messias, Cristo. Aqui está uma senhora sentada bem aqui atrás, no meio do povo, bem aqui. Estão vendo aquela luz sobre ela? Ela está sofrendo de problema de pele. Mrs. Pittman. Senhora Pittman? A senhora é de Owensboro. Se é visitante, acene com a mão. Essas coisas são verdade? Acene com a mão. Deus a curou. Nunca vi essa mulher, só em visão. Para que saiba, logo atrás da senhora está uma mulher chamada Alice. Senhora Alice, jovem, ela tem problema feminino. Ela também é desconhecida. Se é isso, acene com a mão. Essa é a sua mãe sentada aí ao seu lado? É uma senhora sentada aí, sofrendo de medo, um complexo de medo sobre ela. Se é isso, levante a mão, senhora. Muito bem, o medo se foi. A senhora pode ir para casa, ficar curada. Eu os desafio a crer. Way back in the corner.
Bem lá atrás, no canto, bem atrás, um homem de Minnesota com um problema nas costas. Seu nome é Sr. Carson. Fique de pé. Seu problema nas costas se foi. Jesus Cristo o cura. Hallelujah. Praise God. Right back behind here. A lady suffering. Bem aqui atrás, uma senhora sofrendo. Ela é de fora da cidade. É de um lugar chamado Blue Island. Ela tem problema de coração. Fica perto de Chicago. Senhora Braden, levante-se e aceite sua cura. Vá para casa e fique curada em nome de Jesus Cristo. Vocês estão crendo? E nesta sessão, vocês sabem que esse é o Messias? Como se sabe? Todos esses que foram chamados até agora que sabem que não sei nada sobre vocês, levantem as mãos. Todos em volta que foram citados. Estão vendo lá? Somebody behind me praying. Back over the room. Young fellow light-headed. Praying for a cousin out in Kansas, got cancer. Alguém atrás de mim, orando numa sala ali atrás. É um jovem de cabelos claros, orando por um primo no Kansas que está com câncer. Venha até a porta. Tenha fé em Deus. O irmão crê? Elmer, that is some connection with you. Elmer? Ele tem algum parentesco com o irmão. Veja o seu pai sentado aí, a esposa dele. Pressão alta. Se crer, Deus a curará. Eu não sei. Está certo? Não está? Creia de todo o coração. Vocês creem? Creem que Jesus Cristo é o Messias? Creem que sua presença está aqui? Lembrem-se, quando uma mulher tocou a roupa de Jesus, ele ficou fraco. Virtude, força, saiu dele. Estou quase sem forças agora. Vocês creem? Então inclinemos a cabeça só por um pouco. Oh, Jesus, Messiah of God. Oh, Jesus, Messias de Deus, Tu estás sempre perto. As pessoas estão conscientes de que Tu és o Filho de Deus, de que estás aqui agora. Teus grandes sinais e maravilhas estão sendo provados. Abençoa-os, Pai. Abençoa-os, eu rogo. Possam eles agora mesmo crer de todo o coração que Tu, ó Messias, és aquele que está aqui. Ninguém poderia fazer isso. É humanamente impossível, Senhor. Milagre. Ver o poder do Messias entrar num lugarzinho humilde como este. Porque Tu prometeste, Senhor. Porque Tua graça está aqui para nos agraciar. Porque é a Tua promessa fazê-lo. Tu o fizeste. Vemos que Tu não deixas o Teu povo. Agora, Deus Pai, que aqueles que têm cartões de oração, que estão entrando na fila de oração, tenham fé para crer. Ó Deus Todo-Poderoso, quando puserem as mãos sobre eles, que venham aqui regozijando-se, clamando, louvando a Deus por estarem curados. Concede, Senhor. E que os que foram salvos saibam que não há segredos para Deus. Deus revela os segredos do coração. Ele conhece todo o pensamento que está em nossa mente. Concede, Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, vocês que têm cartões de oração aí na audiência, vocês em volta do tabernáculo, aqui perto, que têm cartões de oração, vocês creem? Levantem as mãos. E creem que um ser humano não pode fazer isso. Tem de vir de Deus. Vocês creem que é uma promessa de Deus, que Deus disse que faria isso? Muito bem. Então sabem que alguém está aqui além do homem. Solenemente tomo esta palavra diante de Deus. As pessoas a quem foi falado, quem quer que sejam, eu não as conheço e elas não me conhecem. São desconhecidos que acabam de chegar ao tabernáculo aqui, sejam de onde for. Tenho algumas visões sobre pessoas aqui que estão no tabernáculo, mas nada lhes digo, sim, nada lhes digo. Aqueles que foram chamados, quem quer que fossem, para que os outros possam ver que são desconhecidos, levantem a mão. Estão vendo? Cada um, todos desconhecidos. Algo continua a me impulsionar.
Vejo uma senhora de cor aparecer diante de mim o tempo todo, com artrite e pressão alta. Sim, a senhora é desconhecida entre nós. A senhora é de Memphis. Senhora Sells, é seu nome. Sua primeira vez aqui. A senhora crê no Senhor de todo o coração? Então pode ir para casa e ser salva, curada. Deus tira isso dela. Creio de todo o coração. Todos. Levantem as mãos agora, todos. Creio de todo o coração. Coloquem as mãos uns sobre os outros. Venha cá, irmão Neville. Venha cá. Ofereça a oração. Enquanto estamos de cabeça inclinada, o irmão Neville vai orar.